E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoas, hoje nós iremos estudar o capítulo 25 do livro de Gênesis. No capítulo 25, a gente tem como título os descendentes de Abraão com Quetura. Logo depois nós temos a morte de Abraão, os descendentes de Ismael e por fim os descendentes de Isaac. E dentro da descendência de Isaac nós temos aí a narrativa do nascimento de Jacó e de Esaú. Quando a gente olha o capítulo 25 e a gente observa os títulos, dá a entender que primeiro Abraão ele falece e logo em seguida nasce Jacó e Esaú, só que não acontece dessa forma. E eu vou mostrar isso para vocês com base nos próprios textos das Sagradas Escrituras. Para o pessoal que já me acompanha, nós estudamos o capítulo 24. No capítulo 24, nós estudamos ali o momento em que Abraão ele pede para o seu servo buscar uma esposa para Isaac. Nós vimos também o encontro de Isaac com Rebeca e logo depois o casamento de Isaac e de Rebeca também. Só que entre o capítulo 24 e o capítulo 25 existe um lapso temporal de aproximadamente 35 anos. E quando a gente pula do capítulo 24 para o capítulo 25, esses 35 anos ele não é relatado por Moisés. A gente precisa fazer um estudo de outros textos bíblicos e também da própria história para a gente conseguir entender o que aconteceu durante esse momento. Basicamente, pessoas, o vídeo de hoje ele vai ser um vídeo de transição do capítulo 24 para o capítulo 25 e de certa forma nós iremos estudar o versículo 1 até o versículo 6 também do capítulo 25. Lembra que eu falei para vocês que quando Isaac casa com Rebeca, ele tem ali aproximadamente 40 anos. Eu até usei uma expressão, eu brinquei na verdade, e eu disse que ele era um jovem de 40 anos, né? E na nossa época, hoje, uma pessoa de 40 anos não seria considerada jovem. E quando Isaac ele tem 40 anos, Abraão tem ali, nesse momento do casamento do seu filho Isaac, ele tem em torno de 140 anos. 20 anos depois, a gente tem o nascimento dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú, ou seja, o nascimento dos netos de Abraão, e é provável também que durante esse momento, após esses 20 anos que Isaac se casa, a gente tenha tido também o nascimento de alguns dos filhos de Abraão com Quetura. Quando Moisés ele traz esse relato e ele fala que Abraão ele falece, e a Bíblia vai dizer ali a partir do versículo 8 que Abraão falece com aproximadamente 175 anos, Jacó e Esaú eles tinham em torno de 15 anos. Ou seja, Moisés ele mostra que Abraão ele conviveu com os seus netos, ou seja, Abraão ele teve esse momento ali de convivência com Jacó e Esaú. Basicamente, a ideia seria essa, né? Entre o capítulo 24 e o capítulo 25, a gente tem aí o casamento de Isaac, a gente tem 20 anos depois Isaac tendo os seus filhos, Abraão vendo os seus netos nascer e Abraão tendo outros filhos com Quetura, e aí sim a gente ingressa no capítulo 25. Eu sempre venho falando para vocês que quem escreve o livro de Gênesis, ou a autoria do livro de Gênesis, ela é atribuída a Moisés. E quando a gente olha Moisés trazendo
o relato ali dos descendentes de Abraão, seja através de Isaac, seja através de Ismael ou dos filhos de Quetura, às vezes a gente pode se perguntar o porquê que existe esse relato na Bíblia. Por que alguém falaria, olha, Abraão casou-se com Quetura e teve ali alguns filhos, Jocsã, Sua, Midian, etc. E Midian teve outros filhos. Parece que não faz muito sentido, mas existe um objetivo em relação a esse tipo de narrativa. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é a leitura que eu faço do capítulo 25. Lembra que quando Moisés ele traz esse relato dos descendentes de Abraão através dos seus diversos filhos, Moisés ele tinha acabado de libertar os hebreus da escravidão no Egito, e agora esse povo, os israelitas, eles estavam no deserto e era um povo que não tinha pátria nenhuma, era um povo que não tinha uma terra, mas eles tinham a promessa de que seriam donos da terra de Canaã. E aí fica a pergunta para o povo de Israel, né? Como que nós iremos herdar uma terra que já está habitada? E aí, só para a gente ilustrar o porquê que Moisés traz esse relato, ou uma das finalidades, a região ela estava sendo habitada pelos descendentes de Abraão com Quetura, pelos descendentes de Ismael, e o povo que havia recebido a promessa de que seria dono da terra era justamente um povo que não tinha terra nenhuma. E aí, quando Moisés ele traz essa ideia, ele traz essa descendência, Moisés ele estava mostrando que a promessa havia sido feita a Isaac e não aos ismaelitas, os descendentes de Ismael, muito menos aos descendentes de Abraão com a Quetura. O interessante, e através desse capítulo 25 a gente vai entrar em diversos assuntos, e eu peço que você assista todos os vídeos para você entender o desenrolar da história, tá bom? Só a título de exemplo, ou para ilustrar, a gente tem ali os israelitas vagueando no deserto, próximo à região do Egito, na região da Arábia Saudita. Quem habita essa região era justamente os descendentes de Abraão com Quetura, e principalmente ali entre o que seria hoje a região do Leme e a região de Omã. Então, um dos descendentes de Abraão com Quetura habita essa região. Um pouco mais acima, na parte central, galera, a gente vai ter os descendentes de Ismael habitando essa região que corresponde atualmente a Meca, né, ali na Arábia Saudita. Um pouco mais acima, alguns dos outros descendentes de Abraão com Quetura, e a gente vai ver isso ao longo do vídeo. Na região de Canaã, a gente já tinha ali os cananeus, os filisteus, e lá em cima, na região da Mesopotâmia, nós tínhamos ali o pessoal que pertencia à Babilônia. Então toda essa região já estava sendo povoada, já existia algumas tribos, existiam também alguns reinos, e aí Israel vai justamente tentar ser dono ali da região de Canaã, que era uma região já habitada, tá? Mas era basicamente essa a ideia. O capítulo 25 ele vai iniciar dizendo, né, que Abraão ele tem uma outra companheira, e essa companheira era justamente a Quetura. A Bíblia vai se referir a Quetura em alguns momentos como esposa de Abraão, e em alguns momentos vai se referir a Quetura como concubina. No capítulo 25,
Algumas tradições dizem, né, que ela, Quetura, era esposa. Lá em Crônicas, capítulo 1, e o versículo é o versículo 33 até o 36, vai se referir a Quetura como uma das concubinas.